Senhor Jesus, amigo verdadeiro, hoje sabemos por que estamos no Brasil. Olá! Hoje nós iremos refletir sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, a Nova Era, os itens 9 e 10. E eles iniciam nos falando o seguinte: um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Bem nós sabemos que Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também de todos os povos pagãos. Então, retomando um pouco da história, na época, os povos acreditavam e cultuavam diversos deuses. Então, o povo hebreu foi um instrumento que Deus se serviu para se revelar por Moisés e pelos profetas. Então, as vicissitudes por que passou esse povo tinha como propósito de chamar a atenção geral, de fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Então, os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Porém, os comentários da Bíblia restringiram o sentido, porque se praticada em toda a sua pureza, não a teriam então compreendido. Mas os 10 mandamentos de Deus foi como um farol, destinado a clarear a estrada que a humanidade teria de percorrer. Claro que a moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento e que se encontravam os povos que a ela se propunha regenerar. E ainda, os Espíritos nos dizem que esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, e nem que devesse perdoar a um inimigo. É então necessário uma representação semimaterial para eles. E era assim que se apresentava a religião hebraica. Então, os holocaustos lhes falavam aos sentidos, do mesmo modo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. Se analisarmos essa situação do ser imaterial, de ainda termos essa necessidade de representações materiais para exortar a nossa fé, hoje não mudamos muito, né? Ainda nós temos os amuletos, temos as imagens, temos cerimônias, né? Temos os objetos, temos as promessas. Então, ainda hoje, muitos precisam ver para crer. Mas o Cristo, ele foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar no mundo e aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar em todos os corações a caridade e o amor ao próximo, e estabelecer entre nós uma solidariedade comum, e de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores ao que hoje a habita. Daquele período para hoje,
né? O que aconteceu durante todo esse percurso? Como dizia no início, que nós tendo a luz viva, voltamos às trevas, nos perdemos novamente, né? Quantas vezes perseguimos e matamos os que se diziam cristãos, em nome de um Deus guerreamos na Idade Média, queimamos nossos irmãos no período da Inquisição, escravizamos aqueles que considerávamos inferiores e principalmente não seguimos nem os mandamentos de Moisés da época, né? Lembramos o amar a Deus acima de todas as coisas, o não matar e ainda também o que o Cristo nos ensinou e vivenciou, amar ao próximo como a nós mesmos. Os Espíritos ainda continuam nos falando que então, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a nos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão. Sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta às próprias leis da natureza. E estáis certos de que tudo que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. Em 1861, o Espírito Fenelon traz essa mensagem para nós, que foi publicada na obra Evangelho segundo o Espiritismo. E também diversos espíritos vieram nos consolar e esclarecer sobre o mundo espiritual, sobre a vida futura, os ensinos do Cristo. E também esses médiuns, também esses adeptos ao Espiritismo foram perseguidos, como também os profetas foram, como também os hebreus foram, os que se diziam cristãos. E o Fenelon também nos aconselha, né? Sede firmes. Então ali já vinha nos aconselhando. O vosso mundo se perdia. A ciência, desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, passados que são 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Esses abalos, essas tribulações, o evangelista Mateus, no capítulo 24, versículo 1 ao 25, relata essas tribulações preditas pelo Cristo, que aconteceram e continuam acontecendo. Mas como? Jesus sabe como cada um de nós é, como exatamente o que sentimos e pensamos, pois ele já passou por esse processo de evolução, esse processo que estamos vivenciando. Então, tudo está acontecendo conforme planejado, conforme o nosso planejamento evolutivo individual e o planejamento coletivo. Nós necessitamos progredir. Nascemos nesse planeta porque necessitamos. No país, no estado, na cidade que precisamos. Na família que merecemos. Estamos exatamente com as pessoas
precisamos estar para aprender. Tudo está conforme o planejamento reencarnatório que nós mesmos escolhemos, que nós mesmos moldamos, conforme as nossas ações do pretérito. Cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvar. Sigamos os ensinos de Cristo. Se for difícil para nós compreendermos os relatos deixados pelos evangelistas, sigamos então os seus exemplos. Fênelon ainda nos diz: tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sobejamente: dobrai-vos à rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derribados. Isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. Como que nós estamos fazendo para nos preparar? Como nós nos preparamos até aqui? Ou estamos agindo como alguém quando faz algo e é apanhado de surpresa ou é descoberto? De que maneira estamos agindo e reagindo nesse momento? E para encerrar, Fênelon nos diz: a revolução que se apresenta é antes moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois grão de areia. Mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Assim, pois, que essas palavras somos pequenos careçam para vós de significação. A cada um sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república e imperceptíveis animáculos não elevam continentes? Começou a nova cruzada. Apóstolos da paz universal, que não de uma guerra. Modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a do progresso. Fênelon, Poitiers, 1861. Que sejamos os apóstolos da paz universal neste momento. Como nos disse Fênelon, tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Saúde e paz a todos nós. Senhor Jesus, amigo verdadeiro, hoje As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio da nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Renascemos na Terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos, podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão.
da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas, desse modo, atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti quando não as combates, dedicadamente, qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes. Caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremo-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sob os aguilhões da resistência que sorrir sob os narcóticos da queda.